episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo Almalo, estou aqui com o meu grande amigo o Ruben Malher. Olá a todos. E temos aqui mais um tema para apresentar hoje. E hoje, para variar, sou eu que vou apresentar o tema, não é o Ruben, sou eu. É para ser uma cena diferente hoje. Vá. Então o tema de hoje é como preparar o seu verão fotográfico. Né? Portanto, nós agora estamos aqui a entrar na época de férias para muita gente. Há muitas pessoas que aproveitam para agora comprarem o equipamento novo ou até em segunda mão. Muitas lojas até já começam a fazer muitas campanhas de verão. Exatamente, porque há muitas pessoas que vão com as suas famílias e é uma boa altura para registrar as brincadeiras dos miúdos e os momentos em família e os sítios que se viajam. E achamos pertinente então, deixamos aqui algumas dicas para este tema. E obviamente, pronto, como sempre, nós pedimos aos nossos ouvintes, se quiserem deixar mais umas dicas, para deixarem um comentário no nosso post, a gente agradece, porque certamente vamos esquecer-nos de algumas dicas. E a ideia também é esta, é todos interagirmos e todos contribuirmos. Continuarmos a crescer, sim. Exatamente. Portanto, então vamos assumir então que uma pessoa quer comprar uma câmera nova, não é? O que é que serão os cuidados que uma pessoa tem que ter a escolher a sua câmera nova? Eu acho que inicialmente o cuidado tem que ser sempre com a escolha do equipamento em relação ao tipo de fotografia que a pessoa faz. Eu acho que, por exemplo, para uma pessoa que vai usar uma câmera simplesmente para estar a fazer férias ou uma viagem sem ser algo profissional, eu acho que não compensa, por exemplo, estar a fazer um investimento numa SLR. Sim, pronto, para quem não sabe, SLR são aquelas câmaras que permitem mudar de objetivas. Esse tipo de material, para além de ser mais caro, eu acho que usá-las em viagem, eu acho que não compensa. Pode não ser tão prático, para quem não tem tanta experiência, até pode ser pouco prático. Por exemplo, eu falo por mim, eu quando vou para algum lado em viagem, mais em termos de lazer, eu normalmente levo uma câmera compacta. Eu não tenho necessidade de estar a passear com uma câmera muito maior, mais pesada, ter que me preocupar com objetivos. Que é menos discreta também. Que é uma coisa, hoje em dia, apesar de tudo, hoje em dia quase toda a gente pode fotografar com o telemóvel. Mas eu prefiro usar uma câmera, por predileção em termos de qualidade. Mas pessoalmente eu acho que é por aqui que as pessoas têm que pensar primeiro. É que tipo de fotografia que eu vou fazer e ajustar isso ao tipo de equipamento. Agora, em termos de marcas, eu acho que não vale a pena estarmos a falar aqui em questão de marcas, porque eu acho que todas já estão com bons segmentos nesta área. A única coisa que eu pessoalmente, não sei se tu concordas comigo, e há pouco estávamos a falar sobre isto, que tem a ver com a escolha de câmaras com zoom óptico. Sim, é um aspecto importante. Sim. Da minha percepção e das conversas que às vezes eu tenho com os técnicos que fazem reparação de material fotográfico, é que muitas das vezes tudo aquilo que é câmaras compactas que usam aqueles zooms ópticos, e que tu vês o objetivo a começar a sair do corpo. O único risco desse material é que são muito mais, digamos, proativas na captação de poeiras para o seu interior. Aquilo no fundo, né, estar a fazer zoom in e zoom out, né, estar a fazer zoom e ali aquelas ligações todas da objetiva, todos os elementos que alongamento vai servir no fundo quase como uma espécie de aspirador. Sim, né? Portanto, vai acumulando ali poeiras e tudo, que até coisas que nós não nos apercebemos. Sim. Não é? Mas depois, parecendo que não, quando a pessoa mais tarde vai ver as imagens no computador ou em qualquer dispositivo e começa a perceber que há lá sinais, mas como é que isto não é por aqui? Quase sempre. Às vezes nem é só isso. Por exemplo, as falhas mecânicas são muito por acumulação desse tipo de poeiras que vão entrando nas engrenagens, porque aquilo funciona com a engrenagem, e ao fim de um tempo aquilo avaria e às vezes a reparação às vezes nem compensa o custo do equipamento. Realmente muitas pessoas realmente não se apercebem, né? E ainda bem que referiste isso, porque é um apontamento importante, porque no momento em que se consegue ter uma câmera que permita fazer um zoom sem ter essa parte mecânica, aumentamos a probabilidade de não haver problemas, até mesmo câmaras DSLRs têm exatamente... Uma das objetivas que eu uso tem esse problema. Sim, isso acontece. X tempo tenho que fazer manutenção ao objetivo, porque não há hipótese, não consegui escapar àquilo. Não é? Principalmente quando se está a fotografar em festivais e tudo, então aí o pó no ar é ainda mais presente. Portanto, não há mesmo... Faz parte, uma pessoa tem que aceitar e já sabe que passados X festivais toca a limpar a objetiva. Eu acho que é uma opção muito mais versátil, especialmente para quem vai andar a fazer viagem. Agora, se há alguém que já tem alguma experiência a fotografar e que quer um pouco mais controle, ok, há ali algumas câmaras de um nível mais intermédio que podem funcionar. Eu falo muitas vezes, por exemplo, da Fuji 100
E há ali umas da gama da Sony também, que as RX ou assim, qualquer coisa. Estamos a falar de marcas. Não faz mal. Não nos patrocinam. Se algum patrocinador quiser entrar... Hashtag fica a dica, se quiserem começar a patrocinar. Nem vamos entrar por aí. Estou a brincar. Mas são câmaras que já têm algumas funções um bocadinho mais avançadas. Sim. Já permite ali uma parte mais criativa e tudo, não há ali tudo automatizado. E depois tem toda uma panóplia de adaptadores que tu podes encaixar junto da objetiva e que te permitem protegê-la um bocadinho melhor. Já dá para pôr um filtro, já dá para usar sistemas estanques. Esse aspecto dos filtros realmente é importante, não é? Porque muitas das pessoas associam os filtros só a colocar para ter uma determinada finalidade. Normalmente quem fotografa muito paisagens, realmente são as pessoas que falam muitas vezes mais dos filtros, mas às vezes basta ter um filtro neutro que é apenas ter um bocado de vidro, apenas quase para proteger a ideia o vidro a ótica da objetiva, para evitar alguns riscos que às vezes possam acontecer, porque é muito mais fácil trocar depois de filtro, não é? Do que depois teres que mandar a reparar a objetiva, que a coisa fica bem mais cara. O que acontece com muitas das lojas é que eles tentam impingir sempre aquilo que é o filtro V. E o filtro V foi um filtro que foi criado meramente para a fotografia analógica. A ideia era não deixar passar raios UV para a película. Não faz sentido nenhum usar um filtro V numa câmara digital. No entanto, é isso que as lojas vendem mais como sistema de proteção. Agora, aquilo que poucas pessoas, se calhar, estão ao trabalho de procurar é que existem filtros que são meramente um vidro limpo, é quase que um filtro zero, desde que tenha uma boa qualidade óptica, faz exatamente a mesma função e não vai danificar a qualidade da imagem que faz um filtro V no digital. Dá-me a impressão que deixa a imagem um bocadinho mais baixa, há ali qualquer coisa na perda de tonalidade ou saturação, há ali qualquer coisa que perde, embora seja uma nuance, mas... Sim, mas também se for uma questão só de saturação, não é nada que não consigas eventualmente a pós-produção depois compensar ligeiramente. Sim, mas às vezes compensa o investimento num bom filtro. Pronto, mas fica aqui também essa ressalva, não é? Esta é que fica a dica, não é? Mas que é sempre uma coisa interessante para protegermos o nosso equipamento. E agora que já estamos nesta aqui questão das objetivas, não é? Depois também há um aspecto importante que é a troca de objetivas. Para quem eventualmente opta por ter câmaras intermutáveis, não é? lentes intermutáveis, que permite trocar de objetivas, os aspectos cuidados que às vezes têm a ter, porque as pessoas muitas vezes esquecem-se que o ambiente onde estão tem poeira no ar. E trocam ali a objetiva como se nada fosse, não é? Expõem o sensor a tudo. Portanto, fica aqui já um bocado o conselho. Tentem sempre proteger um bocado isso, não é? O ideal é virar o corpo para baixo, ou seja, a parte do sensor fica virada para baixo, não é? Que assim é tentar proteger ao máximo que entre poeiras. Eventualmente pode entrar alguma, mas é a maneira mais difícil de entrar em poeiras. E fazer a transição relativamente rápida, né? Então não estejam ali a perder muito tempo com os lentes e tenham logo tudo mais ou menos pronto para trocarem rapidamente, porque é apenas para evitar, né? É uma questão de minimizar, porque basta dar mais cedo isso a acontecer, mas quanto mais tempo conseguirmos, ótimo, porque senão arriscamos a ter a foto espetacular e depois vamos ver que está toda com pintinhas, cheia de gaivotas, está toda cheia de pozinhos que ficaram no sensor e muitas vezes é por questões tão simples quanto essas. Sim, isso também, não sei se querias falar sobre isso, que tem a ver com a questão da manutenção do material, limpeza, pelo menos, depois do uso. Há certos cuidados, não é uma questão de preciosismo, porque o material foi construído para ser usado, não para estar guardado numa estante. Sim, não é preciso tratar aquilo como se fosse uma coisa de cristal. Sim, mas eu, por exemplo, eu tenho sempre cuidado porque eu salvaguardo a questão do material em termos de valor para revenda. Nós na área profissional, a gente tende a chegar ao fim de um tempo e pegar no material e revendê-lo para adquirir um novo. Por isso, quanto em melhor estado estiver o material, mais fácil se torna a revenda do material. Por isso, em termos de cuidados, a única coisa que eu faço é quando chego a casa ou se estiver em trabalho fora, levo sempre comigo um pequeno pincel e um pequeno tecido sem pelo. E não ponho qualquer tipo de produto. Passo primeiro com o pincel para tirar as poeiras todas que estão acumuladas, tanto no objetiva como no corpo, à volta da zona de encaixe. Sim, os contactos. E depois com o pano limpo o corpo e a objetiva igualmente por causa do suor das mãos, para não ficar a corroer borrachas e coisas assim. Sim, que as pessoas esquecem-se que o nosso suor é bastante corrosivo.
As pessoas não têm um bocado noção disso. E também, já que estamos a falar aqui da questão do sol, portanto, de líquidos, que é quem às vezes vai fotografar muito perto da praia, também tem que ter sempre atenção a esses aspectos, que às vezes aquela malta gosta de fotografar na praia, não é? Sim, gosta é normal. Pronto, mas às vezes o pessoal esquece, convém ter um bocadinho de atenção, que às vezes assim uns salpicos de água salgada, a coisa pode correr muito mal. Eu posso contar uma história que uma vez a fotografar em Espinho, nas festas de São Bartolomeu do Mar, que aquilo tem uma parte da festa que é o banho santo, então estava um grupo enorme de fotógrafos dentro da água a fotografar os banhos, e tinha sido no ano em que tinha sido lançado a X100 da Fuji. Outra vez o de marca. Não sei. Eu acho que estás a fazer o patrocínio, não sei. Tens que ser um bocado mais discreto. Pronto, vamos pôr o hashtag a ver se pega. Eu tinha acabado de sair, a câmara era caríssima, tinha sido para aí 2 semanas, alguma coisa depois do lançamento. Tinha acabado de chegar a Portugal, acho que custava quase 1000 euros, assim, qualquer coisa ao corpo. E eu vi alguém que já estava com ela dentro d'água e teve um azar, escorregou, deixou cair a câmara na água salgada, aquilo esquece. Por isso, se acontecer a alguém algo do género, a primeira coisa a fazer é tirar a bateria, logo. É tirar a bateria. Há quem recomende passar logo por um banho de álcool para tentar limpar o melhor possível, e depois deixá-la ou num saco de arroz, qualquer coisa, ou que estiver mais à mão, umidificar aquilo o máximo. E depois levar um técnico, porque o sal mais tarde ou mais cedo vai, sim. O sal destrói material. Para destruir material é uma coisa incrível. Agora, aproveitando se calhar esta deixa que tu falaste da câmara ter que ir da água, okay. Não é? Às vezes há aquelas pessoas que também gostam, não é? Agora no verão, alguns esportes radicais, descidas de rio afins, que lembramos que há umas bolsas herméticas que pode dar jeito para transportar esse tipo de equipamento, ou até mesmo simplesmente no telemóvel. Sim. Portanto, para quem quiser ir fazer descida de rios com os amigos, e que pode ter uma solução, não é? Para evitar um azar, se porventura aquilo cair, pronto, aquele saco pelo menos protege ali durante um tempinho, é o suficiente para a pessoa conseguir ir buscar. Acho que há uns sacos que eu já vi numa loja do Algarve, que normalmente costuma ter preços até bastante acessíveis, que tinham sacos que aguentavam até 2, 3 metros, pelo menos piscinas e coisas assim do género. Sim, mas convém testar primeiro antes de... Sim, nada como estar em casa, né? Lá... Sim, põe-se um tijolo dentro do saco. Não, qualquer coisa, basta um objeto qualquer, mete-se no saco, mete-se na banheira e depois verifica-se. Mas às vezes é o suficiente, e às vezes são estes pequenos pormenores que às vezes as pessoas esquecem-se, né? E podem evitar teres o azar de telemóvel que ir à água e perderes o telemóvel, ou a câmara, ou ambos. Portanto, há muitas coisas que realmente se podem prever com isso. E agora também, já que estamos também aqui nesta questão dos transportes, também já temos a abordar a questão das bolsas de transporte das câmaras. Não é? Portanto, as pessoas normalmente gostam de andar com a câmara na mão, mas uma bolsa dá sempre jeito. Não é? Principalmente quando nós não estamos a fotografar, é preferível ter a câmara numa bolsa. Primeiro é mais discreto. Não é? Portanto, também não andar... Depende da bolsa. E depende da situação. Bom, e vamos agora fazer então esse discernimento. Vamos distinguir essas situações. Se estás em trabalho, o uso de uma bolsa profissional prático. Tem não sei quantos separadores, é mais almofadado, é muito mais prático para transportar. Se for em viagem, uma saca para material fotográfico, uma bolsa ou uma mochila, é a última coisa que eu pelo menos aconselho a levar. Porque isso é quase que um chamariz. Chamariz para os amigos do alheio. É. Isso é um chamariz. Recomendável é arranjar uma bolsa o mais fraquinha possível. Ou uma mochila normal, simples. Sim, uma mochila de viagem, uma bolsa de tiracolo. Sim, uma coisa mais discreta, o mais discreto possível. Sim, coisa completamente discreta. Hoje em dia até é fácil de encomendar do eBay ou da Amazon, qualquer coisa, umas bolsas que tu podes, que já têm os separadores e tu encaixas dentro da tua mochila, da tua bolsa, e consegues ter na mesma uma certa proteção, um alcochoamento do material, e que torna tudo um bocadinho mais versátil. Mas em viagem, pelo menos, esse é o cuidado recomendado na escolha das bolsas. Sim, e depois também há um em específico, que é para aquelas pessoas que vão viajar de avião. Sim, também é importante os tamanhos para conseguirem levar o equipamento fotográfico delas com elas na cabine e não ter que ir para o porão. Nunca meter o material como carga de porão. Isso é um risco muito grande. É um risco de danos. Sim. E é um risco de furto. E nem só em avião. Por exemplo, mesmo a viajar de táxi, nunca meter isso na mala. Tu não sabes com quem é que tu estás a lidar.
o material mais valioso, especialmente quando se vai em trabalho, convém trazer sempre perto de ti. Seja num voo, seja num automóvel. Nunca sabes com quem estás a lidar. Não sei que vais com um amigo ou outra coisa qualquer, tranquilo agora. Num voo, num táxi, às vezes não. Sim, e nós também evitamos que não convém arriscar. Algumas pessoas estejam a ouvir, que às vezes possam se esquecer desse pormenor, que é convém ter sempre atenção ao tamanho das mochilas para questões do avião. Normalmente, quase todas as marcas já costumam ter lá essa informação, não é? A dizer que é compatível com a cabine dos aviões. Sim. Portanto, é importante ter esse aspecto. E depois também estamos aqui a falar da questão dos amigos do alheio, que é um aspecto também muito simples e que pode fazer diferença, que é as correias, portanto, as straps das câmaras, né? que as pessoas normalmente usam a câmara ao pescoço ou até ao ombro. Muitas têm sempre as marcas, e o ideal é não ter as marcas. Ou então, por exemplo, ou compram uma strap simples, né? Preta, confortável, é importante que seja confortável, mas não tenha uma marca, pelo menos não tenha a marca de equipamento fotográfico, pode ser a marca da strap, mas algo mais discreto. Ou então, quem não tem essa possibilidade, recomendo, se possível, que vir a correr ao contrário. Nem todas as marcas dão, porque tem aquela película de borracha para... Sim, algumas não permitem, não é? Mas têm que ver, pelo menos que seja mais ou menos confortável, porque a ideia basicamente é tornarem a vossa câmara o mais discreto possível. Sim. E não estarem a apregoarem diretamente que estão a usar uma câmara XYZ, porque está a marca na strap e às vezes é o suficiente para cativar o interesse de pessoas que não interessam, não é? Portanto, isso, e às vezes até o tapar a marca com os autocolantes, uma fita cola preta, sim, fita cola preta, assim às vezes é suficiente, que assim escondem logo. Também cheguei a ver imagens de pessoas que pegavam nas câmaras e que pegavam numa lixa e lixavam assim à volta para parecer que já estava desgastada e coisas assim. Mas aí, por exemplo, mas isso é quem não tem amor ao dinheiro, vamos ser honestos. E também é aquela questão que tu falaste há bocado com muita atenção, que é para quem tem sempre aquela possibilidade de ponderar no futuro, vender o seu equipamento, no momento em que está a fazer isso, já está rapidamente a desvalorizar, a não ser que quem compre também seja, ok, não me importo, e também meto eu, por exemplo, tenho a fita cola. Eu tenho a fita cola eu também uso isso, tanto na marca como no próprio modelo das câmaras. Às vezes quando tenho que trocar, que é que ele vai com o uso, vai-se tomar, mas também é uma coisa simples e é o suficiente, não é? É interessante. E depois, com isto tudo, também há certos cuidados que nós temos que ter, que ainda por cima estamos a falar das viagens, não é? São coisas tão simples como os adaptadores de corrente. Sim. Não é? Que é quando vamos viajar para o estrangeiro, na Europa não tanto, não mas quero esquecer isso. Sim, na Europa, pronto, agora, somos para a Inglaterra, já não é bem assim, mas agora na Inglaterra também se calhar já não é bem Europa. Agora, não interessa. Brexit. Podes ir para lá na mesma. Sim, claro. Né? Temos de ter cuidado com os adaptadores de corrente. Né? Tenham atenção que nem todos os lados as tomadas são como as nossas cá em Portugal. E agora rapidamente conseguem em qualquer loja comprar um adaptador de corrente, até mesmo para carregar os telemóveis por causa das cenas USB. Quanto mais isso, sim. Portanto, há kits simples de viagem que têm adaptadores internacionais para todos os cantos do mundo e não é uma coisa propriamente muito, muito cara, mas pronto, fica essa ressalva, não se esqueçam desse apontamento que é importante. E agora que também continuamos nesta questão das viagens, pronto, que isto é o tema de férias, puxa mesmo a isso, que é também depois fazer o backup, não é? Não basta só apenas estarmos a fotografar. E depois também temos que fazer o backup, obviamente, das imagens que estamos a fazer. E para isso há vários discos, uns melhores que outros. Podes levar disco, sim. Ou até usar um sistema de cloud, se estiveres num sítio com uma boa internet. Quem tiver. Agora, para fazer uploads de fecheiros de RAW, quem já foi a RAW e tudo, a coisa é mais lenta. Um bocadinho mais pesado, não é? É mais lento e pode demorar muito tempo, a não ser que esteja durante a noite, enquanto está a descansar. Sim. E esperando que no dia a seguir que não houve Sim, mas o aconselhável é teres um disco. Um disco, sim. É o ideal. Ou tens uma opção, eu cheguei a fazer isto a uma determinada altura, que eu comprei um cartão de grande dimensão para o telemóvel e usava-o como disco externo. Passavas as imagens? Passava para aqui. Pelo menos para usar como segundo backup, muitas vezes. Não vá o disco ter algum problema e eu sei que eu tinha pelo menos as imagens que eu já tinha pré-selecionado mais importantes. Sei que as tinha no telemóvel comigo. Pelo menos algo estava salvaguardado. E uma alternativa também é isso. Muitas vezes, em vez de levar o computador, é um tablet. Portanto, os tablets hoje em dia também permitem, já tem alguns têm ligações USB e tudo já é fácil. Sim, já conseguimos passar um rato. Já não há aquela necessidade de andarmos com o computador atrás, mesmo que seja portátil. Tanto um tablet hoje em dia, ou até mesmo um telemóvel, como tu falaste,
já permite isso, e reforçamos aqui esta ideia, é sempre importante termos um backup. Por mais que a gente, mas eu tenho cuidado com os cartões, sim, mas pode haver um problema qualquer, a pessoa pode pedir um cartão, pode haver um azar qualquer, até porque os cartões são coisas relativamente sensíveis, nomeadamente os SD ainda são um bocado mais frágeis nesse aspecto que os Compact Flash, por exemplo. É importante termos sempre o backup. Backups nunca é demais, antes de ter a mais do que não ter. A gente pode dizer, são apenas fotosférias, não são memórias que nós temos, são memórias da nossa família, são memórias de momentos que nós passamos, portanto todas as nossas memórias são valiosas, portanto por isso é importante haver um backup das coisas. Isso eu, normalmente, por exemplo, até fotos que são com o telemóvel, eu tenho logo programado para fazer o upload direto na Dropbox, por exemplo. Tudo que é fotos e vídeo que eu faço, mal ele se conecta à internet, ele faz logo o upload. Por isso, para quem usa telemóvel e quiser estar a poupar um bocado de espaço também. Pronto, olha, esta é que fica a dica. Fica com uma segunda opção. Não sei se o da Google Drive dá para fazer Acho semelhante. Sim, certamente sim, devem dar. De forma automática, não conheço. Pelo menos sei que a Dropbox tem essa opção. Sim, mas em princípio dará. E depois também, no meio disto tudo, não é? Com as férias e as praias e afins, também às vezes também é importante perceber que quando chegamos a casa há também certos cuidados que temos de ter depois a arrumar o equipamento, não é? E sim. Nós aqui um bocado em off estávamos aqui também a falar, e por isso também lançamos aqui este tema, que é das caixas onde se deve até deixar o equipamento mais protegido, e passa um bocado a palavra para ti, que eu sei que já tive muita mais experiência. Pronto, e acho que é importante dar esse teu feedback para quem nos está a ouvir. O cuidado a ter com o material tem a ver muito com a forma como o alojas. Se tu fotografas regularmente, ou mesmo não regularmente, ou seja, como é que eu vou tentar explicar isto melhor? O facto de tu deixares o teu material, depois de fotografares, numa mochila, ao escuro, ou até pode estar sujeito a algum tipo de umidade, tu estás a fazer com que estás a contribuir para melhorar condições para que tenha aquisição de fungos, porque está no pó, tudo que é poeiras, águas, coisas assim no género, estás a ser um facilitador desse aspecto. E eu cheguei a ter vários problemas com fungos, porque o sítio onde eu moro, o espaço é virado a norte, eu apanhava muita umidade na casa e o material sofria por consequência, porque tinha que estar guardado na mochila e tinha quase ali uma cuba de fungos. Até que comecei a procurar opções, e as opções que resolviam isto de forma mais prática eram dry boxes, que são caixas secas, muito semelhantes àquelas caixas de charutos, que tu consegues ter um controle da umidade do material, só que para material eletrónico, para câmaras fotográficas. Só que as caixas que eu vi já tinham sistemas eletrónicos extremamente caros, enfim. Uma coisa mais evoluída. Muito mais evoluídas e muito mais técnicas. Mais dispendiosas também, obviamente. Muito mais dispendiosas. Sim. E tentaste fazer uma coisa... Eu decidi fazer uma versão... Do it yourself. E então acabei por comprar uma caixa no IKEA. Deve ter para aí que uns 50 por 25 ou 20, qualquer coisa assim no género. Coloquei tanto na tampa como na borda aquelas esponjas isoladoras de janelas. E depois no interior coloquei-lhe um higrómetro, que é uma coisa extremamente barata no Leroy Merlin, pelo menos foi lá que eu comprei por acho que 10 euros, 10, 12 euros já se compra um higrómetro, para controlar o nível de umidade que vais ter dentro da caixa. E comprei uma caixinha daquelas que costuma pôr para absorver umidade nos armários e nos guarda-fatos, que é uma coisa pequenina, que também não deve custar mais de 3, 4 euros, e as recargas custam 1,99€, qualquer coisa assim do género, e aquilo dura 4, 5 meses, funciona um pouco do que querias. Aguenta bem o inverno e funciona extremamente bem para a absorção da umidade. Eu sempre que saio para fotografar, seja verão, seja inverno, o material vai todo lá parar. E a partir do momento em que eu meto lá o material depois de ter vindo da rua, eu noto que há um pico de umidade, da percentagem, só que a caixa suga aquela umidade toda. E a caixa tem a vantagem que tu podes ver o nível da água, da umidade que tu tinhas no material. E que em termos económicos a longo prazo, o custo que fica uma limpeza de um sensor, que fica o custo de uma limpeza de uma objetiva... consegues minimizar, e com esses cuidados de manutenção... Isso e o tempo de paragem, que para um profissional ficar sem material é das piores coisas que tu podes ter. Yeah. Por isso é um conselho.
se tiverem hipóteses, não é uma coisa que seja muito, muito cara, é uma caixinha transparente onde possa apanhar sol e facilitar o máximo a preservação do material. Pois, então agora também podemos, aqui, quem estiver a ouvir e esteja interessado em querer saber mais uma coisa ou umas dicas, contactem-nos, nós temos, não é? Passamos informação em que podemos ajudar, não é? Também para que vocês também possam fazer vocês próprios a vossa caixa em casa. E agora também para fecharmos aqui um bocado este tema, porque nós temos sempre a assumir que as pessoas, quando vão adquirir equipamento, vão adquirir equipamento novo, mas nem sempre é o caso. Muitas vezes uma maneira interessante de poupar algum dinheiro é comprar equipamento em segunda mão, que nós até, desde que esteja bem estimado, acho que é uma excelente opção, mas há sempre alguns cuidados a ter, né? Nomeadamente, e quando dizemos isto, os cuidados a ter, normalmente nem sempre é aquela questão, o aspecto visual, né? Que é normal que as câmaras com uso tenham alguns riscos e tal, portanto, isso não é muito relevante porque não está a condicionar o trabalho final. Mecanicamente esteja bom. Sim, mecanicamente é que é importante, e é aí que nós queremos chamar o alerta, não é? Que, para quem não sabe, há programas que permitem ver o número de disparos que uma câmara já fez. Sim, que isso é uma das coisas que as pessoas normalmente não têm cuidado, que é saber o número de disparos que já têm. Porque as câmaras têm um tempo de vida, não é? Neste caso, mais concretamente, as cortinas têm, pronto. Sim. Notas mais isso. E é importante uma pessoa saber, né? Se vai comprar algo que já foi muito usado ou não. Isto é como quem vai comprar um carro, também vai ver a quilometragem do carro. Exato. Não é? Portanto, acho que é a analogia mais simples. Um carro que já fez 300 mil km, é óbvio que mecanicamente já poderá estar ali um bocado mais debilitado, né? E que já possa estar a pedir peças novas a curto prazo. Ou seja, o investimento que nós estamos a poupar agora a comprar uma câmara em segunda mão, depois acrescentando essa reparação em breve, torna a coisa até mais cara do que se comprássemos uma câmara nova, não é? Portanto, fica aqui esta é mais uma dica, esta é que fica a dica, não é? Tentem sempre saber o número de disparos que aquela câmara tem. Há programas para isso. Com a Canon é o Counter Shutter, não é? Shutter Count. Shutter Count. Não sei se existe. Acho que existe para Windows e para Mac. É? Portanto, acho que existe para outras plataformas. Portanto, é só ligar a câmera. A Nikon não sei se tem, mas eu acho que tem um contador interno. Eu acho que sim, acho que eu até tenho a ideia que cada foto da Nikon tem lá essa informação. Mas é permanente? Sim, acho que está no EXIF, sim. Só da Nikon chega-se à frente. Eu não uso Nikon, mas tenho a ideia que sim. Que eu acho que aquilo tem, cada imagem tu consegues ver, aceder aos dados, e acho que ele tem lá um número. Ele diz-te mesmo que aquela fotografia é o número X. Ok. Portanto, tem o tal contador interno, como tu referiste. Porque os da Canon tu podes fazer um reset. Pronto. E por isso, mas aqui está, malta que esteja desse lado, que use Nikon, que desconfirma ou não esta informação, porque é importante, mas isto tudo para dizer o quê? Tentem saber isso. E depois, outro aspecto importante é saber se a câmara, neste caso digital, obviamente, se foi usada para vídeo ou não. Sim. Porque isto é um aspecto, porque muitas vezes há câmaras que são vendidas e que dizem que teve muito poucos disparos, e quando isso acontece, normalmente são câmaras que já tiveram muito uso como vídeo. E isso, para quem não sabe, também provoca um desgaste muito grande no sensor, a médio e longo prazo. Portanto, acho que estes dois aspectos são capazes de ser os aspectos um bocado mais importantes. Não é? Pronto, é óbvio que há outros que também podem ser importantes, não é? As baterias e tudo, mas estes aqui acho que são fulcrais, que é saber o número de disparos que a câmara tem e eventualmente tentar perceber se foi muito usado para vídeo ou não, que é uma informação que também é um bocado ocultada por essa razão. Acho que normalmente isso é um bocadinho saliente na questão do preço. Quando o preço é demasiado baixo... Sim. Eu já vi câmaras com preços muito apelativos e fiquei um bocado de pé atrás exatamente por isso. Porque comecei a ler um bocado ali nas entrelinhas que aquele preço vai ser tão reduzido, face ao equipamento que era, que certamente ou já estava ali quase a pedir uma mudança de cortinas, já tinha um número de disparos muito elevado, ou então era muito usada para vídeo e isso era uma informação que era ocultada ao possível comprador, não é? Portanto, deixamos aqui este alerta, tentem sempre saber isso, para garantir que fazem o melhor negócio possível e que não vão comprar uma câmara muito barata e depois passado um mês a câmara deixa-vos mal, vocês estão a fotografar nas férias e aquilo deixa de disparar, portanto, e ficam ali com uma situação um bocado complicada porque quiseram poupar algum dinheiro. Portanto, é preciso ter um bocado estes aspectos que nós aqui falámos em atenção. Obviamente que há muitos mais aspectos e também por isso, mais uma vez, pedimos a quem estiver a ouvir e queira contribuir. Sim, algum aspecto nós não tínhamos falado, que acha, não, mas é também importante, vocês deviam ter falado nisto, deixem aqui em comentários, ok? Portanto, partilhem esse conhecimento connosco e com quem está a ouvir, que a ideia também é essa, é puxarmos todos uns pelos outros, e acho que para a conversa do verão, para início do verão, acho que ficou aqui umas dicas interessantes, não é? E não podemos deixar
obviamente não podemos acabar sem deixar com o nosso agradecimento mais uma vez ao IPF do Porto, nos ter deixado aqui ajudamos aqui instalações para gravar este podcast. Só não agradecemos aqui aos senhores das obras, por isso desde já, só se ouvirem um bocadinho o barulho das obras, a culpa não é nossa, ok? E esperemos que em breve também consigamos melhorar também essa parte técnica do nosso lado. E contamos com vocês desse lado também a ouvir-nos no próximo podcast. Espero que tenham gostado. Um abraço. E obrigado a todos. E se for caso isso, boas férias e boas fotos. Um abraço a todos.